Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Vamos ler a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Pode desligar aí, Alexandre, por gentileza. Já refresco. Pode desligar. Depois desliga quando pegar fogo aí, desliga. Oh, glória. Aí liga. Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Vamos ler aqui, irmãos, esse texto do versículo 1 até o versículo 13, tá bom? Nós vamos ler todo esse texto hoje, que aqui fala de uma palavra muito abençoada para nós, amém? A epígrafe do texto fala sobre a cura do servo de um centurião. Verso 5 em diante. Diz assim: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem, sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E ao meu servo: faça isto, e ele o faz. Verso 10. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião ficou curado. Oremos. Senhor Deus, nós estamos aqui na tua presença nesta noite. Estamos aqui, ó Deus, para te agradecer pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Porque sabemos, ó Deus, que nós não somos nada, mas que o Senhor está conosco nesta noite de uma forma especial. Eis aqui, Senhor, as suas ovelhas. Eis aqui, Senhor, essas vidas que estão aqui na tua presença e vieram receber a tua palavra, vieram receber, ó Deus, a tua bênção. E eu creio, meu Deus, que o Senhor tem preparado algo especial para cada um nesta noite. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Antes de você tomar assento, dê um abraço no teu irmão, diga para ele: Deus te trouxe aqui hoje para te abençoar. Faça isso nesta noite. Deus te trouxe aqui esta noite para te abençoar. Pega água para mim. Glória a Deus. Irmãos, eu quero nessa noite deixar uma palavra de Deus baseada nesse texto a qual nós lemos, que fala de algo expressivo para a nossa vida diária, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é como água. Jesus assemelhou a palavra de Deus como água, porque a água, ela é tão poderosa que até uma rocha, ela é torneada, ela é moldada pela água. Quando nós olhamos o texto de João capítulo 4, nós vamos ver Jesus falando para aquela mulher que estava vivendo uma vida de pecado, vivendo uma vida aonde ela procurava saciar a sua sede, aonde ela procurava ter paz na sua alma. E Jesus, quando falou para ela: se você soubesse quem fala contigo, tu lhe pediria água,
e eu não te daria esta água que está aí, que você tornará a ter sede, mas eu te daria a água que vai jorrar em você para a vida eterna. Então a água em nós, irmãos, é para nos limpar, é para nos moldar. Então, quando a palavra de Deus é pregada, você precisa prestar atenção, você precisa ficar atento. Por quê? Porque é na palavra de Deus que o Senhor vai falar com você, é que o Senhor vai trazer a luz aos seus pés em uma orientação para você ser abençoado, para você ser orientado, não pela palavra do homem, mas pela palavra do Senhor. Então, por isso eu quero a sua atenção nesta noite, para que você possa receber com muito bom grado a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Quem veio ser abençoado, diga glória a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre a fé extraordinária. E quando nós olhamos esse texto, nós precisamos entender que muita tradição, muito protocolo foi quebrado nesse diálogo. Por isso que os evangelistas, eles registraram, o evangelista São Lucas, que também foi médico, ele registrou lá em Lucas capítulo 7, no versículo 1 a 10, ele relata esse momento, aonde houve este grande milagre. Por que é que os evangelistas, irmãos, eles divulgaram esse momento de Jesus com um homem que era tido centurião, que era um líder que comandava um montante de 100 soldados, de 100 homens que eram conduzidos por ele. Este homem também era um oficial, além de comandar 100 homens, ele era romano. E nós sabemos que nesta época, a Roma havia subjugado Israel. Então esse povo estava subjugado a Roma. Então nós sabemos que, por causa disso, o povo de Israel, eles tinham muito preconceito com os romanos, eles tinham um preconceito muito forte com os romanos e não aceitava, né? Quando você olha ali a história de Zaqueu, ele era muito rejeitado pelo povo. Por quê? Porque ele era um publicano, ele liderava uma equipe de cobradores de impostos. Então, o que acontecia? Pelo fato de Zaqueu liderar um grupo de cobradores de impostos, ele era tido como traidor da nação. Então, o que acontece aqui? Primeira coisa que Jesus quebra esse protocolo do diálogo de judeus com os romanos, assim também como havia, né, um certo preconceito de judeus com samaritanos, havia também esse preconceito de judeus para com os romanos. E a primeira coisa que acontece aqui, irmãos, é que um romano, e não era qualquer romano, irmãos, era alguém que tinha uma posição elevada, era alguém que tinha um cargo elevado, ele era um soldado, ele era um oficial de Roma, ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele vai ao encontro de Jesus, irmãos, talvez você não saiba, mas aquilo tinha uma grande representação. Primeiro, pela posição que aquele homem tinha dentro de Roma. Ele era um oficial, ele era um soldado, mas a necessidade dele o conduziu até Jesus. Cada um de nós que estamos aqui hoje, nós temos uma necessidade. Talvez haja uma necessidade de uma intervenção de bênção no seu casamento, sobre um filho, sobre o marido, sobre a esposa. Talvez o que te motivou a vir aqui hoje seja uma intervenção de Deus na sua saúde física, na sua vida financeira, na sua vida profissional, ou seja, alguma coisa te conduziu a estar aqui hoje. Da mesma forma, este centurião, ele foi conduzido. Agora, esse protocolo é quebrado quando este homem vai até Jesus. E quando esse homem vai até Jesus,
Este protocolo é quebrado. O segundo protocolo quebrado é que quando nós vamos olhar no versículo 7, no versículo 6, o centurião, ele conta para Jesus, ele faz o relato do motivo que o levou a encontrar Jesus, e ele diz: olha, Senhor, o meu servo está na minha casa, ele está de cama, ele está paralítico, e além disso, ele está sofrendo horrivelmente. Quando você lê, irmãos, alguns versículos anteriores, Jesus, ele estava fazendo um trabalho missionário, estava fazendo cruzadas, estava curando pessoas, estava fazendo grandes obras. E percebe, irmãos, que mesmo envolvido com grandes obras, o versículo 7, Jesus diz assim: eu vou lá curá-lo. Jesus queria deixar uma multidão por causa de uma alma. Irmãos, o Deus que está aqui nesta noite, ele é o Deus do coletivo, mas ele também é o Deus do individual. Esse Deus que está aqui nesta noite, ele tem uma bênção para a sua vida. Deus vai parar tudo hoje, só para te abençoar, só para trazer uma vitória, só para te socorrer aqui nesta noite. Quem te trouxe aqui nesta noite foi Deus. Quem vai te abençoar é Deus. Quem vai te dar vitória é Deus. Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, Jesus quebrou um protocolo, porque Jesus deixaria uma grande multidão por causa de uma alma. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nesta noite: Jesus se preocupa com você. Quem é de Deus aqui, diga glória a Deus. Você pode virar para alguém e dizer para ele, olha nos olhos dele, diga: olha, Jesus se preocupa com você. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmãos, presta atenção nisso, muitas das vezes nós passamos por problemas na vida, e sabe o que acontece? Às vezes nós somos tomados de tanto problema, de tanta luta, de tanta dificuldade, que a gente pensa assim: eu acho que Deus não está comigo. Não é verdade? Às vezes a luta, ela está batendo, ela não está batendo assim, ó. Quem está batendo na sua porta é um vento. Quem está batendo na sua porta é uma tempestade. Está lá na sua porta aquela tempestade, e você está em casa daquele jeito, às vezes no trabalho, às vezes na rua. Você está ali, talvez até em modo de stand-by, mas a sua preocupação está voltada lá no problema que está te assolando. E você chega em casa e o problema vai para dentro da sua casa com você. Você vai para dentro, você sobe na sua cama para se deitar, para dormir, e essa preocupação se deita com você, se levanta com você, e você pensa: meu Deus, será que Deus não está vendo o problema que eu estou passando? Será que Deus não está acompanhando o que está acontecendo na minha vida? Eu quero dizer para você que o mesmo Jesus que ia deixar tudo, uma multidão, para curar o servo daquele centurião, ele está dizendo aqui para você nesta noite: hoje eu vou entrar no seu problema, hoje eu vou entrar na sua casa, e eu vou mostrar para você que eu me preocupo com você, eu me preocupo com o que você está passando. Eu quero que você adore a Deus nesta noite, porque Deus te trouxe aqui hoje, porque Deus tem um propósito de bênção para você aqui nesta noite. Aleluia. Este oficial romano queria manter-se seu servo e não queria que ele morresse. Se este servo fosse apenas mais um empregado contratado, este oficial não teria se dado ao trabalho de perguntar a Jesus. Este homem mostrou compaixão por alguém que ele não esperava que ele mostrasse compaixão. Irmãos, este homem foi lá por causa de um servo. Este homem foi lá, irmãos, por alguém que estava em cima de uma cama sofrendo. Este oficial foi lá, ele tinha alta patente, irmãos, ele era superior financeiramente, ele era superior, irmão, em toda a camada, mas aquele homem se preocupava com o servo. Eu quero abrir um parênteses aqui nesta noite, ouça bem: hoje
você está na posição de oficial. Amém, irmãos? Fala para alguém, hoje você está na posição do centurião. Hoje você está na posição de oficial. Por quê, pastor? Hoje você está trazendo a sua causa. Hoje você está trazendo a sua família para dentro desta casa. Hoje você está trazendo o seu problema para dentro desta casa. E da mesma forma que ele levou para Jesus e Jesus abençoou, Deus vai entrar na sua casa nesta noite e vai começar a fazer uma grande obra. Aleluia. Eu estou profetizando aqui na sua vida nesta noite. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Porque você se preocupa com a sua casa. Quem aqui ama a sua casa, a sua família? Irmão, não é a casa física não, irmãos. Não é a casa física. Não é as quatro paredes da sua casa, não é a mobília. Não, meu irmão, não. Quando eu falo casa, eu estou falando do ambiente da sua casa. Porque quantos lares são luxuosos? Eu não estou generalizando, mas quantos lares têm altas mobílias, mas o ambiente pesa? É aquele ambiente pesado, é aquele ambiente, irmãos, que você entra. Irmãos, tem casa que me chama para orar, quando eu piso na porta, faço até assim, sabe por quê, irmãos? Porque quando você está ligado no reino espiritual, você consegue sentir o peso espiritual. Que peso é esse, pastor? Esse peso espiritual, irmão, são a ação de demônios dentro da nossa casa. Peso espiritual gera confusão. Peso espiritual gera falta de entendimento na família. Peso espiritual gera confusão e contenda. Peso espiritual gera o que, irmãos? Divisão dentro da casa. Peso espiritual gera o que, pastor Erck? Depressão dentro da casa. Mas você está fazendo o papel de oficial aqui nesta noite. Aleluia. Quando Jesus disse assim, eu vou lá curá-lo. Olha só, irmãos, Jesus ia deixar todo aquele trabalho, aquela multidão, e era gente, irmão, e era gente para danado, mas era gente para dedéu. Ele falou assim, eu vou deixar todo mundo aqui, e eu vou lá na sua casa curar o seu servo. Mas olha só, irmãos, a resposta do centurião, no versículo 8, olha o que diz a Bíblia. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra. Eu quero abrir uma vírgula aqui, presta atenção, irmãos. Quando eu falo para você assim, levanta a mão em direção à sua casa, irmão, tem gente que faz com tanta má vontade. Como é que você quer ver a obra de Deus na sua casa, irmão? A obra de Deus, irmãos, ela opera mediante a fé. Não adianta você querer fazer as coisas de Deus se não for por fé. Você está aqui hoje porque pela fé você está curado, amém, irmãos? Você está aqui hoje porque pela fé Deus está abrindo as portas da sua vida, amém, irmãos? Você está aqui pela fé porque Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Então você precisa entender que o ambiente aqui está tomado pela glória de Deus. Quem crê, diga glória a Jesus. Eu sempre falo uma coisa, irmão, aqui no nosso meio não tem demônio, não tem como ter demônio aqui, irmão, sabe por quê? Porque aqui os anjos de Deus estão caminhando para lá e para cá. Aleluia, bacandalabaxérgia. O anjo de Deus passa para cá, o anjo de Deus passa para lá. O anjo de Deus chega na frente de alguém, põe a mão na cabeça e abençoa, vai na frente de outro, entrega a bênção. Então não tem jeito de ter demônio aqui dentro, irmão. Quem está aqui são os anjos de Deus. Quem quer dar glória para Jesus, aleluia. Então não tem como ter demônio aqui no nosso meio, irmão. Aqui está a glória de Deus, amém, igreja? Aqui está a presença de Deus, amém, igreja? Aqui se dá glória a Deus, amém, igreja? Quem está aqui cheio do poder de Deus, levanta a mão para adorar e glorificar o nome de Jesus. Deus está aqui nesta noite. Então ele está distante.
Então ele está bem longe daqui. Então às vezes fala, irmão, levanta a mão, irmão. Irmão, parece que está morrendo. Lança a palavra, irmão, dizendo, Jesus liberta. Tem gente que não dá nem moral, irmão. E eu te pergunto uma coisa, como é que Deus vai agir se nem você está sendo um oficial de fé? Você é um oficial, irmãos. O centurião foi lá, o oficial foi lá, porque ele se preocupava com aquele que estava embaixo do seu teto. Quem ama a sua família aqui, diga amém. Levanta a mão, diga, eu amo a minha casa, eu amo a minha família. Levanta as suas mãos para o céu e diga, Satanás, solta a minha casa, solta a minha família, aleluia, porque eu estou profetizando nesta noite, que eles estão embaixo da bênção de Deus, aleluia, eles estão embaixo da salvação do Senhor. Toda vez que você vem declarar, toda vez que você vem orar, Deus está liberando a palavra de bênção sobre a sua casa e sobre a sua família. Quem pode adorar Jesus nesta noite? Ele diz assim para o Senhor, olha, eu não sou digno de receber em minha casa, mas apenas mande uma palavra. Jesus falou assim, irmãos, porque os discípulos ficaram encantados com a operação de Jesus, amém? Ressuscitando morto, levantando paralítico, fazendo obras grandes. E ele disse assim para os discípulos, ei, vocês farão obras maiores do que eu. Ele fala assim, mande com uma palavra. O Espírito Santo está na sua vida, amém, irmãos? Então você tem autoridade na palavra, amém, irmãos? Presta atenção, porque isso não funciona com ímpio. Quem me ouve, diga amém. Repita, isso não funciona com ímpio. É só com crente lavado e remido e que tem o Espírito Santo na sua vida. Por isso, quando você lança a palavra, quem é que impulsiona essa palavra? É o Espírito Santo, irmãos. Porque você lembra na criação, em Gênesis 1, o Espírito já estava lá. Só que o Espírito, ele pairava sobre a face das águas. Por que não tinha nada criado? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele só cria mediante a palavra. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ele estava lá na criação, ele já estava lá, o Espírito Santo pairando, pairando, pairando. As águas estavam lá embaixo. Ó, o Espírito Santo aqui e as águas aqui, ele estava pairando. E nada se criava. Nada se criava, porque por si mesmo o Espírito Santo não cria. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Quando Deus chega no cenário e ele começa a lançar a palavra, haja luz, o que aconteceu? O Espírito Santo começou a criar a luz, aleluia, oh glória a Deus, alabacanta, alabaxérica, aleluia. Quando o Pai lança a palavra, haja divisão das águas, que é a água salgada da água doce. O Espírito Santo foi lá e separou a água salgada da água doce. E Deus disse, haja natureza. E o Espírito Santo começou a criar a natureza. Irmãos, a natureza não é para ser adorada. Aleluia! Os verdes campos, por mais lindos que eles sejam, não é para ser adorado. Aleluia, o sol, ele pode ser lindo no amanhecer, ele pode ser lindo no entardecer, mas ele não é para ser adorado. Sabe por quê? Porque tudo é feitura da mão de Deus, aleluia. Se você lançar a palavra nessa noite, o Espírito Santo vai criar situações para abençoar a sua vida aqui hoje. Quem crê nesta hora, levanta a mão para o céu e diga assim, Espírito Santo, a partir desta noite, eu declaro em nome de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Abraça o teu irmão, diga para ele, irmão, Jesus vai entrar com salvação na sua casa, aleluia, porque o Espírito Santo, ele vai agir mediante a palavra.
A humildade do centurião, ao se aproximar de Jesus, o centurião demonstrou humildade. Ao reconhecer que não era digno de ter Jesus em sua casa e pedir apenas que ele falasse uma palavra de cura. Em Mateus capítulo 8 e verso 8 disse: Senhor, não sou digno de que entre embaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Escute isso, irmãos. A humildade é um atributo essencial para a fé verdadeira, pois nos faz reconhecer nossa dependência de Deus e a sua soberania. Eu não sou nada. Eu nunca acho que você é alguma coisa, irmãos. Por favor. Até hoje, irmãos, quando eu vou pregar, eu sinto frio na barriga. Sabe por quê, irmão? Por mais que eu leia, por mais que eu pesquise, por mais que eu ore, meu Deus, eu vou ler de novo, e vou reler, e vou estudar, e estuda de novo, e lê aqui, e lê ali, e ouve aqui, e ouve ali. Na hora que eu vou falar, dá um frio na barriga. Sabe por quê, irmãos? Porque não sou eu que opera, quem tem que operar é Jesus de Nazaré. Sabe quando é, irmãos, que eu comecei a ter entendimento mais profundo disso? Eu fui pregar num congresso, e quando chegou nesse congresso, irmão, quando eu estava orando no quarto do hotel, Jesus falou assim para mim: filho, você vai orar hoje, e eu vou batizar com o Espírito Santo. Ele falou assim para mim: abra a mão. E eu estava lá, trancado no hotel, orando, e eu abri a mão, e o Espírito Santo falou assim para mim: eu estou ungindo a sua mão agora, aqui nesse quarto de hotel, e aonde você colocar a mão, eu vou batizar com o Espírito Santo, hoje. Olha só, irmãos, eu cheguei naquele congresso, era num ginásio, tinha muita gente. Nos primeiros 15 minutos, comecei a pregar, e Deus falou assim para mim: chama a frente, porque eu vou começar a batizar. E eu chamei a frente, e quando eu chamei a frente, eu disse para os irmãos assim: quem não é batizado, faz uma fila aqui na frente, porque Jesus falou para mim, que aonde eu botar a mão hoje, ele vai batizar com o Espírito Santo, irmãos. E eu desci daquela plataforma, e eu comecei a passar, e conforme eu ia passando, irmãos, eu falei para o irmão: você vai ficar com o microfone atrás de mim. Todo mundo que não é batizado com o Espírito Santo aqui, quando eu passar, você vai ficar atrás de mim com o microfone na mão, vendo se essa pessoa foi batizada ou não com o Espírito Santo. Irmão, formou uma fila grande, e foi formando umas filas, 5, 6, 7, 8 filas assim, umas fileiras assim. Eu fui passando e botava a mão. Jesus batizava 1, batizava 2, batizava 3, batizava 4, e fui botando a mão, irmão. Eu só sei que foi mais de 50 batizados com o Espírito Santo. Presta atenção. Passou mais uns 15 dias, fui pregar em outro congresso. Falei: hoje vai ter que batizar. Venha à frente, irmãos, porque eu creio que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Até eu quase saí sem falar em línguas aquele dia, irmão. Porque Jesus não batizou foi ninguém. Sabe por quê, irmãos? Porque a obra quem faz é Deus. Não é a minha força. Não é por força e não é por violência. É mediante o Espírito Santo de Deus. Eu e você, irmãos, somos incapazes, amém? Amém, irmãos? Mas aquele que te escolheu, ele tem poder para fazer uma grande obra. Ele tem poder para mudar o cativeiro. Ele tem poder, aleluia, para mudar toda a sua história e toda a situação. Ele disse para Jesus: Senhor, eu não sou digno. Porque aquele homem, irmãos, ele se sentia tão pecador. Irmãos, quanto mais você se sentir pecador, mais Deus vai te usar. Não é você viver pecando não, tá, irmão? Tem diferença, tá? Você se sentir pecador. Quanto mais você se sentir inútil, quanto mais você se sentir que você não é digno.
Quando você mais se sentir, irmão, que você não merece, é onde Deus vai mais te abençoar. Sabe por quê, irmãos? Porque a bênção de Deus é pela graça, é pela misericórdia, é pela bondade de Deus. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Porque às vezes você vai lá e fala assim: Jesus, eu vacilei hoje. Oh, meu Deus do céu, eu vacilei hoje, meu Deus. E agora? Como é que eu vou para a igreja, Jesus do céu? Não é verdade, irmão? Meu Deus do céu, que eu falei tanta besteira, Jesus de Nazaré. Eu falei tanta bobagem, meu Deus do céu. Senhor, eu vi coisa que não devia ter visto, Jesus. Eu falei coisa que não devia. Irmão, e a gente chega na casa de Deus, e sabe o que Deus mostra para nós? Ele mostra o amor dele, ele mostra a misericórdia dele, ele mostra para mim e para você, que independente de qualquer coisa, você é importante, e você é especial para Jesus. Foi pago um grande preço na cruz do Calvário, por amor à minha vida, por amor à sua vida. Aquele homem falou para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, porém, Senhor, eu sou chefe, eu sou oficial de homens, às vezes eu vou lá e dou uma ordem, eu escrevo uma ordem, mando entregar esta ordem, eu não vou lá, porque eu sei, que mesmo eu não estando lá, a ordem será cumprida. Assim também eu creio, Jesus, se tu deres uma palavra, o meu servo será curado. Aleluia. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui nesta noite. Deus vai entrar na sua vida, na sua causa aqui nesta noite. Aleluia. Deus vai mover os céus e a terra para abençoar você aqui nesta noite. Aleluia. Aquele homem veio preocupado com o seu servo. Quando Jesus ouviu isso, irmãos, olha o que diz o verso 10, fica de pé por favor, que eu já vou orar. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado, e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo, que nem mesmo em Israel encontrei uma fé como esta. Aleluia. Jesus já tinha trilhado para muitos lugares, irmãos. Mas sabe qual foi a fé que surpreendeu Jesus? Foi a fé de um centurião. Nessa noite, irmãos, Jesus, ele vai agir na sua causa. Jesus vai agir na sua vida. Jesus vai abençoar você. Jesus te trouxe aqui, sabe por quê? Porque ele se preocupa com você. Jesus te trouxe aqui hoje porque ele quer realizar algo na sua vida, para que eu e você possa entender o quanto você é especial para ele. Aleluia. Aquele homem foi lá e ele levou a bênção dele. Põe a mão no coração, diga: eu creio que esta noite eu vou levar para minha casa, para minha família, a bênção de Deus. Escute isso. A fé do centurião foi um exemplo de confiança em Jesus. Quem confia em Jesus, dá glória a Deus. Independentemente de sua origem ou do seu conhecimento pessoal do Salvador, ele acreditou. Quem acredita, diga glória a Jesus. Que uma palavra de Jesus seria suficiente para curar seu servo. E assim foi. Em Mateus 8, no verso 3, Jesus disse: vai, e como creste, te seja feito. A fé do centurião nos inspira a crer em Jesus e a confiar em sua autoridade, mesmo em situações difíceis ou aparentemente impossíveis. Aleluia. A sua fé está em Cristo, amém? E Deus vai honrar você nesta noite. Abra suas mãos nesta hora, deixa eu orar por você. No nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Porque Deus é fiel, Deus é poderoso para fazer. Abra suas mãos. Querido Deus, nós estamos aqui na tua casa esta noite, em nome de Jesus, teu Filho amado. Debai kendar que alabachou queremanab. Chobalai que nevasobedai.
todo impedimento do diabo caia por terra em nome de Jesus Cristo. Todo embaraço que Satanás queira colocar na sua vida, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Porque o Senhor Deus está visitando a sua vida agora. O Espírito Santo está visitando você agora do alto da cabeça à planta dos pés. Com a mão aberta, diga: Senhor Jesus, eu estou aqui hoje como um oficial e venho trazer no meu coração a minha casa, a minha família, Jesus. Eu não aceito eles no mundo. Eu não aceito Satanás cirandando na vida deles. Eu estou aqui, Jesus, como este centurião, apresentando a sua casa. Espírito Santo de Deus, Horácia dou, Kenabia, Sérgia, Laitio, Manab.